João 12, a partir do verso 12 até o verso de número 19. Diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara de dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar novamente? Ó Deus, nos dê a graça de sermos fiéis à Tua palavra, ilumine o nosso entendimento para compreender as verdades da Escritura, e o Teu Santo Espírito possa aplicar aos nossos corações essas verdades, falar conosco, ó Deus, nos edificando, nos exortando e nos consolando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entradas bem marcantes fazem parte da jornada da humanidade, as chamadas entrada triunfal. Você encontra isso em vários momentos, né? Em várias áreas. Por exemplo, na área do esporte, depois de uma competição, e aí nas Olimpíadas, normalmente depois de ter vencido, você tem o período em que o campeão, os medalhistas, então vão chegar para receber a sua medalha, e aí tem todos os olhos voltados para eles, e aí há uma entrada triunfal. A entrada de um príncipe, quando vai ser coroado o rei. Então há uma cerimônia e de repente o príncipe aparece, e naquela cerimônia ele vai ser coroado rei. A gente viu isso mais recentemente naquele episódio envolvendo o príncipe Charles, que se tornou rei, na coroação dele. E também mais comum, né, quase todos aqui, se não todos, já viram o casamento. E aí tem aquele momento que e aí todo mundo para, e aqueles que nem viram o noivo entrar, estavam lá no celular, conversando e tal. Afinal de contas, todo noivo é igual, parece um pinguim e tal. E aí, de repente, todos os olhos voltam para a porta, porque alguém está chegando, e a noiva. Como pastor direto, eu vejo isso nas celebrações, né? Então, essas entradas que marcam, mas nada marca mais do que a entrada de Jesus em Jerusalém. Aqui nós temos Cristo, o Rei dos Reis, encarnado, entrando na cidade de Jerusalém, na região, para aquilo que vai constituir a última semana dele. Nós estamos aqui no domingo, e nesta semana vai culminar na sexta-feira com a prisão de Jesus, e no outro domingo com a ressurreição de Cristo. E ele, que tinha chegado próximo aí na região de Betânia, tinha estado num jantar um dia antes, no sábado, no final do sábado. Agora então ele entra, vai em direção à cidade de Jerusalém, e é recebido por uma multidão que vai gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eis o rei. E nós precisamos então olhar para essa entrada triunfal de Jesus, e aprender aqui, através de algumas perspectivas que há, de pessoas e de motivações, de expectativas, com essa chegada de Jesus. A gente deve lembrar que as informações que antecedem este texto de capítulo 12, é de que os líderes judeus tinham decretado, se alguém soubesse onde Jesus estava, que deveria avisá-lo,
porque eles estavam dispostos a matarem Jesus, estavam dispostos a pagarem recompensas para aqueles que entregassem Jesus. E chegou então a semana da Páscoa, e a expectativa é: será que ele vem para a Páscoa? Ou será que o medo vai fazer com que ele deixe de ir? E a Páscoa para um judeu é fundamental, é essencial. 3 festas eram muito importantes para o judeu: Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo. E aqui você tem então o judeu indo para a festa, chegando na região onde vai acontecer a festa. E havia tanta gente que o texto de João chega a dizer para nós, no versículo 12, que uma numerosa multidão que tinha vindo à festa estava aí aguardando. Tem um historiador que viveu próximos aos dias de Jesus, que é Flávio Josefo, e ele vai pontuar que nas festas de Páscoa, algo em torno de 2.700.000 pessoas iam a Jerusalém. Alguns estudiosos entendem que Flávio Josefo exagerava um pouco em alguns números, então alguns reduzem isso, mas o fato é, era muita gente que estava na cidade. Uma cidade, quando vem uma série de pessoas para um determinado evento, você viaja aí em janeiro para Guarapari, e aí dependendo do horário você vai na padaria, é aquela fila, né? Então, muita gente, muita coisa, assim estava acontecendo em Israel. Os estudiosos pontuam que nessa época eram mortos em torno de 256.500 cordeiros. A média era que era um cordeiro para cada 10 pessoas, por exemplo. Então era muito movimento que se dava em Jerusalém, era um grande alvoroço, e Jesus chega entrando, e uma multidão começa a saudá-lo. A entrada triunfal de Jesus revela para nós o contraste entre a expectativa da multidão e um rei montado no jumentinho. Quando você olha para o capítulo 12, o início aí, você encontra que essa multidão ficou sabendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, então eles tomam ramos de palmeiras, daqui que vem a expressão da tradição do domingo de Ramos. De onde vem essa tradição? Desse fato ter acontecido. Então a multidão pega ramos de palmeiras e sai ao encontro pelo caminho, e gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. O que é curioso é que palmeira não era um dos itens usados em celebração de Páscoa. Páscoa tinha várias coisas, como o pão, o cordeiro, mas não tem relatos de palmeiras na instituição da Páscoa e nem no decorrer do Antigo Testamento. Aliás, palmeiras acontecia na festa do tabernáculo. Lá sim você tinha palmeiras sendo usado. E o ponto é, por que então que eles estão com palmeiras agora, né? Se não é tabernáculo, mas Páscoa. E aí a história nos ajuda a entender. No período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, você tem um intervalo aí de 400 anos, num determinado momento você tem um episódio envolvendo aquilo que ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. E nesse contexto, um homem chamado Simão Macabeus, ele expulsou os sírios de Jerusalém, e ele restaurou o templo. Isso aconteceu em torno de 150 anos antes de Jesus nascer. Então, há 150 anos atrás, um homem chamado Simão Macabeus tinha promovido uma certa reforma dentro de Israel, expulsado os sírios, restaurado o templo, e ele foi recebido com palmeiras, indicando a esse como um grande libertador, aquele que lutou a nossa batalha, aquele que guerreou. E daí as palmeiras passaram a ser um símbolo nacional para Israel, um símbolo do nacionalismo, ao ponto dos estudiosos pontuarem que depois da morte de Jesus, pouco tempo depois, você encontra imagens de moedas daquela região com símbolos de palmeiras nela, dessa ênfase no nacionalismo, nessa busca de libertação. Então o que nós encontramos aqui é algo de uma expectativa que há no povo.
Jerusalém, Israel, estava sob dominação romana. E várias vezes você encontrou a multidão tendo a expectativa de que Jesus iria conduzir uma revolta social, que Jesus iria liderá-los. Havia um grupo, inclusive, chamado de Zelotes. Um dos apóstolos tinha sido zelote na sua história, um partidário político aberto até mesmo pegar em armas. E Zelotes havia aderido à fé cristã, a Cristo, abandonando essa ideologia. Mas a ênfase, o espírito nacionalista, o desejo de libertação, era algo muito forte. E Páscoa sempre lembrava o judeu de libertação. Afinal de contas, a Páscoa surgiu numa cerimônia que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Mas o que o povo estava perdendo de vista é que desde a libertação da escravidão do Egito, toda a libertação do povo era uma libertação simbólica da verdadeira escravidão que o povo vive, que é a escravidão pelo pecado. A dominação política é consequência de um pecado que há no mundo. E Cristo veio resolver não o sintoma que o pecado causou, mas Cristo veio trazer a verdadeira cura. Cristo veio tratar a raiz do problema. Cristo veio lidar com o pecado. Então aqui você tem uma multidão que está na expectativa de que agora que ele está chegando em Jerusalém, afinal de contas ele fez muitos milagres. João registrou para nós 7. O último, ele tinha ressuscitado um homem que estava morto há 4 dias. E a multidão está gritando, Hosana. O significado de Hosana é uma expressão que passou a ser usada como uma interjeição de louvor, mas a raiz inicial dela é a ideia de a salvação agora, dê a salvação agora. É daí que deriva a expressão Hosana, dê a salvação agora. O salmo que nós lemos na abertura do culto, Salmo 118, termina com o fechamento disso, bendito que vem em nome do Senhor. E essa expressão foi tomando conotações, e aqui eles estão gritando, dê a salvação agora. Com as palmeiras como símbolo de um nacionalismo, vendo em Jesus o grande descendente de Davi, mas com a limitação da perspectiva de que Jesus está chegando para, enfim, conduzir a uma libertação física. Essa é a expectativa da multidão. É isso que está se dando aqui. Quando você olha os evangelhos, você vai ver Jesus reconhecendo a necessidade desse fato, mas Jesus adiante mostrando que eles não entenderam o verdadeiro significado. Aliás, essa mesma multidão, que na sexta-feira vai gritar, crucificam. É a mesma multidão. São pessoas que estavam lá, que tinham colocado um tipo de expectativa, e como essa expectativa não aconteceu, então eles estão dispostos a gritar, crucifica ele. Ele não é o libertador que nós achávamos. Mas a imagem de Jesus no jumentinho já é o contraste disso. Então a entrada triunfal de Jesus nos mostra que um choque de perspectivas entre a expectativa do povo e a realidade de quem é Jesus. Olha como que o texto vai fazer questão de dizer isso. Olha o verso 14. E Jesus, vamos juntos? Tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Quando você olha o evangelho de Mateus, e esse relato aqui, essa cerimônia, está registrado nos 4 evangelhos. Tamanha a importância. Você descobre que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Quando ele está caminhando em direção a Jerusalém, quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele pega 2 dos seus discípulos e diz assim para eles: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, que pensa, né, o dono, a pessoa fala, mas como é que você está levando essa jumentinha, né?
Então ele está dizendo: se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Então Jesus antecipa, anuncia, ordena, e é isso que vai acontecer. Eles vão pegar uma jumentinha lá que nunca tinha sido montada e vai trazer para que Jesus possa subir nela e ele possa passar por essa entrada triunfal, não em um cavalo de guerra, que era como os reis das nações em derredor se manifestava o seu poder. Não é à toa que o Salmo diz: não confieis nos príncipes, não confieis nos reis. Um dos salmos diz: não confieis em carros, em cavalos e seus cavaleiros. Mas a jumenta era um dos símbolos dentro de Israel, de algumas coroações de reis. E aqui está Jesus montado numa jumentinha. Ele não é o rei, como aconteceu na expectativa envolvendo aí o episódio de Simão Macabeus. Ele não é o rei que o povo está aguardando com um símbolo de nacionalismo. Ele é o rei prometido nas Escrituras. E perceba que João faz questão de dizer que todo esse trabalho de Jesus mandar buscar uma jumentinha para que ele pudesse subir na jumentinha, chegar montado na jumentinha, tem um objetivo. Olha o verso 15. Verso 14, finalzinho do verso 14. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito. Vamos juntos? Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Esta é uma profecia que está escrita em Zacarias. Zacarias profetizou 500 anos antes de Jesus nascer, de Jesus viver esses momentos. E o contexto em que essa profecia está escrito é o contexto em que não tinha rei também em Israel. Zacarias é um dos profetas pós-exílio. O último rei tinha sido levado para o exílio e desde então não tinha tido um rei em Israel. E a profecia é: Sião, vai vir um rei montado no jumentinho. E ele vai fazer o quê? O texto diz: ele vai estabelecer a paz. E ele vai estabelecer uma paz que vai permear até os confins da terra. Essa é a metáfora do rei. Essa era a figura do rei prometido. Não o rei guerreiro, mas o rei que ia chegar para estabelecer uma paz. E uma paz que iria alcançar não apenas o judeu, mas até os confins da terra. E é isso que está contrastado. A palmeira da multidão e o jumentinho profetizado por Zacarias. Jesus não está montado num cavalo de guerra. Aqui está, irmãos, uma das grandes questões que nós precisamos saber. Muitas vezes, nós esperamos Cristo com a expectativa errada. É uma multidão aguardando Jesus. É uma multidão saudando a Jesus. Mas é uma multidão que está com a expectativa errada. Muitas pessoas deixam de frequentar igrejas, e uma das razões é porque muitas delas foram por uma expectativa errada, criaram uma expectativa errada, foram em busca de um Jesus que se adequasse àquilo que eles esperavam. O que é que essa multidão acha que eles precisam? De libertação política. O que é que, de fato, a multidão precisa? Da libertação espiritual. Jesus veio prover a libertação espiritual, mas a multidão queria uma libertação política. Qual é a sua expectativa nessa sua relação com Deus? O que é que você aguarda sobre Deus? Cuidado que gritar hosana com a motivação errada vai fazer com que você seja capaz de gritar depois: crucificam. É a mesma multidão. Expectativas falsas
serão frustradas. E pessoas frustradas se tornam revoltadas. E o problema sempre esteve na expectativa criada, jamais na promessa de Deus. 500 anos atrás, tinha uma promessa, e Jesus está exatamente cumprindo a promessa, até na forma de entrar. Mas a multidão estava cega para com aquilo que Deus havia prometido, e por isso criaram uma falsa expectativa, e vão se frustrar. Então a primeira lição dessa entrada triunfal, é o contraste entre a expectativa da multidão, e a realidade de um rei montado no jumentinho. Essa é a imagem. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. O que é que você espera da igreja? O que é que você espera do Deus da igreja? Corresponde de fato com aquilo que Deus disse, que é o que é para a igreja fazer, e o que é que Ele veio fazer? Talvez você tenha brigado, militado, criado expectativas em coisas que Deus nunca prometeu, e daí você tem andado frustrado, e até mesmo decepcionado com o próprio Deus. No nosso país, superabundou uma teologia conhecida como a teologia da prosperidade, onde prega cura, milagres, e não que Deus não possa curar e Deus não possa fazer milagres, mas eles pregam isso como uma certeza na vida daqueles que vão crer em Cristo, e também prosperidade financeira. Expectativas são criadas, auditórios lotam, mas essa não é a verdadeira expectativa, essa não é a verdadeira promessa de Deus. E a teologia da prosperidade, ela vai mudando as suas manifestações. A raiz é a mesma, mas devido à evolução até mesmo social do país, então aquela teologia da prosperidade mais rasteira, das chamadas igrejas neopentecostais, muito disso já tem ficado um tanto quanto que ultrapassado. Mas você tem a adaptação desses princípios em um público muito seleto, um público de uma alta aquisição financeira, que é chamado do evangelho apresentado na linguagem de coach. E as pessoas lotam em busca de princípios bíblicos que vão alimentar uma idolatria do coração. E é isso que a gente precisa entender aqui. De onde vêm esses desejos, essas expectativas erradas sobre Deus e o que Deus vai fazer? Dos ídolos do nosso coração. Porque em última instância, o ser humano, na sua maior parte, ama a si próprio mais do que a Deus. E o que eles querem é um jeito de que Deus realize os desejos do coração deles. E aí projeta essa expectativa, porque eles querem ser adorados. Eles estão gritando hosana, eles estão com palmeiras na mão, mas em última instância eles estão adorando a si próprios, porque eles querem que esse que está chegando realize todas as coisas do coração dele. Essa é a base da idolatria. Eu e você estamos sendo treinados por Deus para fazer algo que Jesus disse: fazer morrer a nossa natureza terrena, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. A perspectiva do Evangelho é uma perspectiva de quando você se converte, dia a dia você vai aprendendo a abrir mão de coisas que você ama muito, de coisas idólatras, de coisas que tomam sentido da sua vida, porque o que Jesus exige é que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, e que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E isso, desde a queda, é algo antinatural. Você não quer amar a Deus sobre todas as coisas, e você não quer amar o próximo como a você mesmo, como eu não quero. Desde a queda, nós lutamos contra isso, mesmo que externalizamos, mesmo que dizemos com a boca: eu amo a Deus acima de tudo, eu amo o próximo acima de tudo,
Mas por que é tão difícil atos sacrificiais em nós? Está aqui uma multidão que, em busca de satisfazer os seus próprios corações, criaram expectativas irreais sobre Cristo. E nesta semana, Cristo vai frustrar eles. Começa nesse domingo com uma entrada triunfal e termina na sexta-feira com eles condenando a Jesus. Eu não quero que essa seja a sua realidade da sua caminhada cristã. Por isso essa igreja não tem interesse nenhum de iludir você. Essa igreja tem o interesse de pregar a Escritura para você, para que você creia no que Deus disse, e que não que você projete do seu coração aquilo que é os desejos da sua vida em Deus, e criando um Deus segundo a sua própria imagem, porque o fim vai ser você abandonar Deus, se você fizer essa busca pensando em si próprio. Mas eu quero terminar com a segunda lição. Então a primeira é que a entrada triunfal revela a diferença entre a expectativa do povo e a realidade do rei montado no jumentinho. A segunda lição e última lição é a interpretação tardia dos discípulos, a realidade da interpretação tardia dos discípulos no acontecimento do reino de Deus. Olha lá comigo o versículo de número 16. Entender o que Deus faz não é fácil muitas vezes mesmo, e até mesmo para os discípulos próximos. Esses homens tinham ouvido de Jesus: nós estamos indo para Jerusalém, para que eu seja morto e ressuscite 3 dias depois. Mas eles não estão muito alegres com isso. Pedro já tenta às vezes tirar Jesus da cruz, de não ir para a cruz. E essa chegada lá com esse povo gritando, eles não compreendem direito o que está se dando. Olha, e Jesus no jumentinho, eles não fazem essa leitura que hoje eu e você fazemos, que Jesus está no jumentinho contrastando a expectativa do povo. Os discípulos no primeiro momento não viram isso, acharam, e aí o povo está recebendo Jesus. Essa história de que Jerusalém vai ser difícil, vai não, olha o povo aí, olha a multidão gritando. Ele vai sim se tornar o rei deles. Olha o versículo 16. Seus discípulos, a princípio, vamos juntos? Não compreenderam isto. A princípio, não compreenderam isto. E João é um deles. Olha mais. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Os discípulos só vão entender por que eles tiveram que ir lá, buscar uma jumentinha, para Jesus montar nessa jumentinha, ser saudado desse jeito. E o que Jesus foi chegar para fazer em Jerusalém, embora a expectativa do povo fosse outra, quando Jesus foi glorificado. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus e é glorificado. Aí eles entendem. Aí eles dizem assim: aquele dia que ele mandou a gente buscar um jumentinho, estava lá em Zacarias. É que ele era o rei da paz. A morte dele trouxe paz. Paz para nós, paz para o nosso coração, paz na nossa relação com Deus. A perspectiva dos discípulos de Cristo nem sempre está na hora dos eventos. O reino de Deus é um reino que Deus vai fazendo coisas e muitas vezes nós ficamos presos na parte em que nós estamos vivendo, na cena da nossa parte. Esquecemos que essa cena só vai fazer sentido quando você encontrar todas as demais no livro da história. Só faz sentido Jesus montado no jumentinho depois de ter sido morto e ressuscitado. Como você vê o reino de Deus acontecendo diante dos seus olhos, há muita coisa que você não compreende. Há muita coisa que você está vivendo e você não compreende o que Deus está fazendo. As coisas do reino do Senhor, numa metáfora, numa parábola que Jesus mesmo disse, é como fermento.
O fermento você coloca ele numa massa, e aí você então não vê mais o fermento, mas a massa vai crescendo. E você não está vendo o fermento, mas você está vendo o resultado do fermento. Eu e você estamos desde a morte e ressurreição de Jesus, no reino de Cristo implantado. E Ele está fazendo várias coisas, através da sua igreja, através do seu povo, através de você, se você está em Cristo. Talvez você ainda não compreende tudo. Com certeza nós não compreendemos tudo. Mas creia que no final da história é possível você olhar para trás e encaixar as peças. O rei continua aparecendo, agindo, mesmo quando parece que não é um grande rei assim esperado. Parece que o poder político está dominando, parece que os maus estão avançando. Esses discípulos vão ver o Messias dele sendo crucificado, e eles não vão entender nada. Mas depois, tudo se encaixa, pós-domingo da ressurreição. Eu e você cremos profundamente que Cristo está construindo a história de modo a encaixar. E você pode dizer como João: não compreendi, não estou compreendendo. Mas lá na frente o reino se encaixa perfeitamente as peças dele. Daí a importância de você desfrutar do que Cristo está fazendo, mesmo que seja aos olhos humanos, montado numa jumentinha. A entrada triunfal de Jesus não era aquilo que a multidão esperava ao vê-lo, não era aquilo que os discípulos achavam que estava sendo, mas a entrada triunfal de Jesus era a firme decisão de Cristo de ir para a cruz para ser morto. Porque Jesus várias vezes não aceitou estar no meio da multidão gritando que ele era o Messias, porque Jesus sabia da expectativa do coração das pessoas. Ele se recusou a isso. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele sobe para uma montanha, quando o povo quer gritar: salva, rei, hosana talvez. Mas agora é ele que vai. Já reparou isso? É ele que vai para o meio da multidão, mesmo sabendo que aquela multidão vai pedir para que ele seja morto. Por que ele faz isso? Porque esse é o último acender da pólvora, de que não tem jeito, precisa matar este homem. A decisão já estava sendo tramada, mas agora olha a reação dos líderes religiosos. E o que eles mais temiam era isso, o que eles mais temiam era que Jesus se tornasse um rei político deles, e isso gerasse confusão com Roma. E tinham feito várias coisas, até tentaram matar Lázaro. Olha lá o verso 19. De sorte, vamos juntos? Que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. E aí vai o mundo após ele. E ele disse assim: não está dando certo. De nada adiantou a gente ameaçar, de nada adiantou a gente dizer que vai matar Lázaro. O povo vê Lázaro ressuscitado e o povo está indo atrás dele. E eles usam uma frase, e a frase é assim, frases que a pessoa diz com uma motivação, diz sem entender o todo, e eles estão dizendo, ó, e vai o mundo após ele. Mas vai muita gente atrás dele. E eles vão matar Jesus. E o fato é, ao matar Jesus, aí sim que o mundo vai atrás dele, vai seguir a Jesus, porque é na morte de Jesus que ele vai atrair judeus e gentios. Por mais que fosse muita gente numa expectativa messiânica humana, eram judeus, era a festa dos judeus.
É por isso que no verso 20 vai dizer: tem gregos querendo ver Jesus, tem gentil, gente que não é da descendência de Abraão. E aí Jesus vai dizer: chegou a hora de eu morrer, para que eu atraia a mim mesmo todos, para que de fato se cumpra aquilo que os fariseus estão achando, que o mundo está indo atrás de Jesus. O mundo vai exatamente quando eles pregar Jesus na cruz, e Jesus 3 dias depois ressuscitar. Ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. O rei montado no jumentinho tem atrás de si eu e você, pela motivação errada, mas a frase deles é: eis aí vai o mundo após ele. Essa declaração de pessoas que perdem diante daquilo que Cristo faz, que não conseguem impedir o que Cristo pode fazer, ecoou na boca de muitas pessoas na história. É dito que Napoleão disse: como pode? Esse Galileu, com um grupo de analfabetos, conquistou o mundo todo, e eu com as minhas tropas não consigo avançar mais do que esses limites. É dito que Voltaire teria dito de que o povo vai esquecer da Bíblia daqui a alguns anos. E uma das casas de Voltaire se tornou uma sociedade bíblica depois da morte dele. É impossível impedir os eleitos de Cristo ir até Jesus. O mundo vai atrás de Cristo, mas o mundo que ele está se referindo aqui eram apenas judeus indo atrás de motivações políticas. Não, estes não. Essa multidão vai contornar. Os fariseus vão contornar a multidão. Mas o mundo de todos os tipos de pessoas, raça, espalhado pelo mundo todo, os eleitos de Cristo irão sim após Jesus. E a morte que os fariseus podem gerar é exatamente o plano de Deus, de fazer Cristo atrair todos a Ele mesmo. Irmãos, eu quero terminar lembrando você para não viver a sua vida dependendo da aprovação dos homens. Não construa a sua vida preso ao que as pessoas vão dizer sobre você. Está aqui, a multidão está gritando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana, palmeiras na mão. E facilmente a opinião da multidão se volta. Você nunca vai agradar a todos. E se você viver dependendo dos elogios, ou abatidos por causa das críticas das pessoas, você nunca fará nada na sua história. Está um Jesus montado no jumentinho, porque ele não está nem aí com a opinião do povo. Ele está mais preocupado em cumprir o que a profecia disse. João diz: é para que se cumprisse Zacarias. E aqui você aprende que existe algo mais estável para você colocar o seu coração do que a opinião dos outros. A opinião dos outros é algo instável. Hoje as pessoas dizem que ama você, mas basta você não fazer aquilo que ela esperava que você fizesse, ela se vira contra. Quantas pessoas já foram grandes amigos e hoje nem conversam uns com os outros? A opinião das pessoas é móvel sobre nós. Mas abra João 13. Texto logo à frente, daqui uns domingos nós vamos chegar nele. Olha João 13. Olha algo muito mais sólido do que a opinião das pessoas. 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, vamos juntos? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus não é móvel em relação ao que Ele sente por você. Deus não muda o amor que Ele sente por você. A opinião do povo muda sobre você. Deus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Confie naquilo que Deus pensa sobre você,
Porque o que Ele pensa sobre você, não é que você é grandes coisas, é de que você é amado por Ele de forma incondicional. E quando aqueles que te aplaudem viram as costas, Jesus continua amando você até o fim. Quando você fracassa, e nós fracassamos, quando nós não conseguimos cumprir o que nós achávamos que cumpriria para com alguém, Deus continua nos amando do mesmo jeito. Quando aquele com quem nós falhamos das pessoas viram as costas, Deus não. O amor de Deus é incondicional e imutável por você. Sabe o que significa? Amanhã Deus não vai amar você mais do que Ele ama hoje, e nem menos do que Ele ama hoje. Porque Ele já te ama com amor de redenção desde a eternidade. Esses que Ele diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim, tem um Pedro que vai negar, tem um grupo que vai se espalhar, tem aqueles que não conseguiram nem ficar orando, mas tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu acho que muitos de nós vivemos tão abalados, porque a gente vive medido pela opinião pública. O que será que fulano pensa? O que será que fulano acha da minha roupa? O que será que fulano acha das minhas palavras? E você vai se escravizando. Você talvez consiga elogio deles por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde eles vão gritar, crucifica também. Busque aprovar e agradar a Deus. Busque viver na dependência de Deus. E a dependência de Deus vai fazer você abençoar aqueles que te amam e aqueles que te odeiam. Vai fazer você orar por aqueles que estão falando mal de você. Vai fazer você não fofocar diante dos outros. E você deve ser muito mais parecido com Jesus do que com a multidão. Os discípulos estavam confusos, achando muito mais que a perspectiva da multidão era deles. Pós-glorificação de Jesus, Jesus os coloca no prumo, para que eles entendam e dependam da avaliação de Jesus para viver a realidade. Que eu e você também possamos assim, possamos ser parecidos com Jesus e com Deus, e com isso a gente ama o próximo até o fim. A gente ama aqueles que nos amam, e a gente ora por aqueles que nos perseguem. Vamos orar? Ó Deus, naturalmente que o Senhor nos chama a viver em sociedade, o Senhor nos chama a vivermos em comunhão uns com os outros, mas que nós possamos entender que a identidade nossa é firmada a partir da relação que nós temos com o Senhor. Por isso, ó Deus, faça o coração de todos nós descansarmos naquilo que o Senhor pensa sobre nós, e o Senhor pensa sobre nós a partir de Jesus Cristo, nosso substituto. Por isso, ó Deus, não nos deixe termos o coração tomados pelo senso de sermos agradadores de pessoas, mas nos dê a graça de sermos fiéis ao Senhor para abençoar pessoas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é muito verdadeiro sobre o que o Senhor veio fazer, o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor está fazendo na história, e nós podemos então nos relacionarmos contigo a partir da perspectiva de redenção, e não a partir da perspectiva de prosperidade, de reinos deste mundo. Por isso, ó Deus, se há entre nós pessoas que têm voltado-se para o Senhor com expectativas erradas, e por isso estão com o coração quebrados, frustrados por aquilo que o Senhor está fazendo, na vida deles, na família deles, na cidade deles, no país deles, faça, ó Deus, com que eles coloquem o coração no Senhor, nas promessas da Tua Palavra, e obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra não mente. Profecias de 500 anos se cumpriram naquele dia, naquele domingo, que o Teu Filho montou numa jumentinha, e a história é cheia da Tua Palavra se cumprindo. Por isso nos faça, ó Deus, confiar que aquilo que o Senhor diz não muda no decorrer do tempo. Por isso nos dê a graça, ó Deus, de desfrutar da implantação do Teu reino, da ampliação do Teu reino, e vermos com os olhos da fé aquilo que mente humana não é capaz de compreender ainda. Oramos no nome daquele que montou no jumentinho e está reinando
no nome de Jesus Cristo. Amém.